queridos, que a graça, a paz e o amor de Deus seja abundante em nossos corações nesta noite e possamos estar permanecendo firmes nesses dias difíceis que estamos passando. Nós estamos aqui mais uma vez para estar falando um pouquinho da palavra de Deus, ministrando essa palavra em vossos corações e que possamos ser edificados, ser transformados, ser acalmados em nosso coração, pacificados, não é? Eu quero falar hoje sobre eu, você e Pedro. Um tema interessantíssimo, porque nós vamos falar sobre discipulado, mas pegamos o testemunho da vida do apóstolo Pedro. É alguém que me encanta muito cada vez que eu estudo e vejo. Ele deixou marcas que são dignas de ser seguidas. Eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Me acompanhe nessa leitura, por favor. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia e se assentou e ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, vai para a frente, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos fazer uma oração? Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos por esta noite, de podermos estar aqui, de podermos ter a palavra de Deus conosco para estudar e aprender nela como devemos proceder a cada dia melhorando, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos conduza por esse conhecimento e esse estudo da palavra. Abençoa-nos agora, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, falemos sobre Pedro, Simão Pedro, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, Cefas. Esses nomes nós encontramos nos evangelhos, nós encontramos no livro de Atos. Jonas, pai de Pedro, também conhecido por João. Pedro foi um homem notável. Pedro era um homem impulsivo, determinado, corajoso, fiel, natural de Betsaida. Ele tinha uma pequena empresa pesqueira, tinha o seu sócio, seu irmão André, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E Pedro teve esse primeiro encontro com Jesus, que nós lemos aqui. Foi quando Jesus realizou um milagre na vida deles ali, e eles foram testemunhas da pesca milagrosa. Mas o maior milagre ocorreu na transformação de vida daquelas pessoas que ali estavam. Pedro, cujo nome significa pedrinha, passa a ser, anos depois, uma rocha. Porque ele estava firmado na rocha inabalável que é Jesus. Mas tem todo um caminho a ser percorrido. Pescador de peixes a pescador de homens. O encontro de Jesus marcou o início dos milagres na vida de Pedro.
um homem intrépido, um homem que não somente testemunhou, mas posteriormente levou muitos milagres à vida de muitas pessoas. Curou cegos, curou coxos, ministrou a palavra, expulsou demônios. Pedro foi um pescador que teve uma noite mal sucedida. E nessa noite se transformou na manhã gloriosa da vida dele. Ele teve esse encontro com Jesus, e o encontro com Jesus marcou muito a sua vida e marcou a vida de muitas outras pessoas que, como diz o apóstolo Paulo, com certeza até hoje dão glórias a Deus pela vida de Pedro. Pedro teve a oportunidade de caminhar com Jesus pelo menos por 3 anos. Ele era um homem cheio de boas intenções, porém ele era limitado na sua capacidade de fazer o correto. Assim como Paulo também diz, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, este eu faço. Pedro tinha essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade e com certeza você também tem. Então nós, à medida que vamos verificando, estudando um pouquinho a palavra aqui, nós vamos fazendo as nossas comparações de vida. Vejam, aqui houve uma grande mudança de vida em 3 anos. Como eu disse, ele teve uma oportunidade de andar com o Mestre. E nessas suas andanças, o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele testemunhou, serviram de palco de mudança. Em Mateus, no capítulo 4, os versos 23 e 24, dizem assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando enfermos, moléstias do povo. A sua fama correu por toda a Síria, todos o procuravam, as pessoas traziam para eles enfermos, pessoas atormentadas, endemoniadas, lunáticos, paralíticos, e todos ele curava. Pedro esteve como testemunho ocular de tudo isso. Eu imagino a emoção que ele sentia quando ele via cada milagre desses acontecendo, e talvez ele também pensando: como poderei eu ser um homem igual a Jesus? Pedro aprendeu e viveu com o Mestre. Depois nós vamos ver, por exemplo, aqui em Atos, no capítulo 4, no verso 20, dizendo que quando ele foi preso pelos romanos, foi a primeira prisão de Pedro, ele disse aos soldados romanos, porque ele estava sendo ameaçado, e disseram para ele: vocês poderão sair se vocês não contarem nada a ninguém, pararem de falar. E ele fala: como nós podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido? A intrepidez desse homem, a firmeza, ele se recusou a se calar, e os soldados romanos tiveram de soltá-lo. A observância da matéria, do que acontecia, se desenvolveu nele uma admiração profunda por Jesus. E, queridos, a admiração é o primeiro passo para nós trazermos algo para dentro de nós e escrevemos, fazemos uma marca em nosso coração e nunca mais esquecermos. Quando admiramos alguém, nós temos o desejo de imitar essa pessoa. Nós temos um prazer em imitar essa pessoa. Eu me recordo que eu estava no meu primeiro ano do ginásio e eu tive uma influência muito grande de um professor. O sobrenome dele, eu não me recordo o primeiro nome, mas era o professor Grando. E foi quando eu estudei no Colégio Culto à Ciência em Campinas. Eu não era lá um aluno muito bom, eu não era nem dos que tiravam 10, nem dos que tiravam 0. Então as minhas notas estavam ali entre 6, 7, quando eu tirava 7 eu já ficava bem feliz, né? 8 quando era muito bom, mas olha, português e matemática para mim eram terríveis. Até que surgiu esse homem na minha vida. E ele fez uma coisa que foi notável, que hoje eu compreendo o que ele fez, mas naquela ocasião isso mexeu muito comigo. Ele pediu para a classe fazer uma redação e todos fizeram. E em meio a todas as redações ele escolheu a minha e leu perante a classe. E eu fiquei logicamente surpreso com isso.
E aí ele fala, olhando para mim, dizendo: esse rapaz, ele vai crescer muito na língua portuguesa, porque ele tem grandes ideias e ele sabe se expressar bem. E ele vai crescer e vai tomar gosto por isso. Queridos, a partir daí, eu comecei a estudar com tanto gosto, com tanta alegria, a língua portuguesa, que hoje aqueles que me conhecem mais de perto podem com certeza atestar como eu sou chato, que eu gosto das coisas ditas corretamente. Algumas coisas me incomodam, principalmente algumas leituras que eu faço no Facebook e que tem aquelas palavrinhas colocadas de maneira errada. Então isso acaba mexendo comigo, mas aquele homem com certeza influenciou a minha vida. Nós não devemos nos deixar enganar, queridos. As provas fazem parte da vida do cristão. E todos nós precisamos passar por provas, assim como Pedro passou. Até Tiago fala na sua carta, no capítulo 1, no verso 12, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor preparou para todos aqueles que amam. Pedro teve várias quedas, vários desacertos, mas nem por isso Jesus desistiu dele. Embora tendo de corrigi-lo algumas ocasiões, Jesus não desistia dele. Jesus o amava de verdade. Vamos nos lembrar de algumas para a gente ter ideia? Por exemplo, teve uma ocasião que foi da primeira multiplicação dos pães. Quando Jesus despedia as multidões, ele disse aos seus discípulos: entrem no barco e vão para o mar, enquanto eu despeço as multidões aqui. E eles foram, eles obedeceram. E já estavam bem longe no mar, quando Jesus conseguiu dispersar todo aquele povo e ficou sozinho na praia. E possivelmente, eu imagino ele avistava o barco pequenininho, lá distante. E aí ele começa a caminhar sobre as águas e vai até lá. Diz a palavra de Deus, lá no capítulo 14 de Mateus, que era já na quarta vigília da noite. Isso é, por volta das 3 horas da madrugada. Um dos discípulos acorda e olha para aquela sombra chegando perto deles, para aquela imagem, e logo ele grita: é um fantasma. E todos ficam com medo, apavorados, mas Pedro olha novamente para ele e diz: é Jesus. E aí ele grita: se é o Senhor, manda que eu vá até aí. E Jesus diz: venha, Pedro, não temas. E aí Pedro se lança na água e começa a andar sobre a água também, mas com o ímpeto do vento que estava forte, com o mar agitado, ele olha para os lados e começa a afundar. Então ele grita: salva-me, Senhor. Ele entra em desespero e Jesus prontamente estende a mão para ele e o leva até o barco. E chegando lá, o Senhor fala para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu creio que tanto você como eu já passamos por situações assim. Quando nós somos orientados por Deus a fazer alguma coisa, mas nós olhamos as circunstâncias, os problemas, as dificuldades e falamos: Senhor, não dá. E isso é impossível de acontecer. E o Senhor olha para nós e diz: você tem pouca fé. Eu, você e Pedro. Foi uma ocasião em que Pedro tentou ensinar o mestre. Vocês já imaginaram isso? Houve uma ocasião assim. Está relatado aqui em Mateus, no capítulo 16. Você vai encontrar Jesus mostrando aos seus discípulos que seria necessário, está aqui no verso 23. Não, foi antes disso. Tá? Mateus 16, do capítulo 16, do verso 13 em diante, Jesus começa a mostrar que houve necessidade, haveria necessidade de ele ser preso e que ele seria maltratado e tal. E
Pedro começa a reprová-lo, diz no verso 22, dizendo: tem compaixão de ti, isso de modo algum vai te acontecer. Mas Jesus, voltando-se a ele, disse a Pedro, aliás, né? Arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Olha que trocadilho, Pedro significa pequena pedra. Mas ali naquele momento o Senhor estava falando para Satanás, dizendo que Satanás estava se constituindo numa pedra para que fizesse Jesus tropeçar. Aí ele se volta a Pedro novamente e diz: porque você cogita das coisas dos homens e não de Deus. É interessante nós vermos também que naquele momento Jesus não estava falando somente com Pedro, né? Ele estava falando com aquele que estava enchendo a cabeça de Pedro. Quando nós falamos ou entendemos das hostes do mal, das setas inflamadas do maligno, nós sabemos que são hostes do maligno que sopram ideias negativas na nossa mente. E como nós somos torturados por isso. Às vezes essas ideias são até para o próprio engrandecimento. Mas, neste momento, Jesus fala para Satanás: arreda, Satanás, sai daqui, Satanás. Porque se Jesus tivesse falado para Pedro, ele diria: sai daqui, Pedro, e Pedro sairia. Mas Jesus não estava querendo que Pedro se ausentasse. Pelo contrário, Jesus amava a Pedro. Pedro era um discípulo do Senhor. E Jesus queria que ele permanecesse, mas não queria que ele desse ouvidos ao mal. Outra situação, nós vamos para 10 capítulos à frente, está aqui no capítulo 26 de Mateus. Nós vamos ver um outro momento em que Jesus também está explicando que havia um plano para a retirada da vida de Jesus. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, o rebanho se dispersará. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante até a Galileia, né? Pedro responde dizendo: ainda que todos se escandalizem de ti, porque Jesus falou que eles se escandalizariam e seriam dispersados. Eu nunca me escandalizarei. Eu creio que isso daí era um padrão de prepotência de Pedro, era muito humano, fazia parte da personalidade dele. Eu, ainda que todos fujam, que todos tenham medo, eu, Senhor, eu não. Eu estou contigo, venha o que vier. Não te deixo, Senhor, estamos juntos aí. E aí o Senhor olha para Pedro e fala: em verdade eu te digo, que antes que o galo cante 3 vezes, ou melhor, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro ainda afirma: Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha, ele levou o grupo, todos eles a falarem a mesma coisa. E vocês sabem que não foi bem assim depois, né? Mas também Pedro não teve somente erros e falhas, ele teve acertos. Assim como nós temos também, queridos. Nessa situação que eu citei para vocês, às vezes nós confiamos em nós mesmos e nós temos a intenção e o desejo de fazer o correto. O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, este faço. Quantas ocasiões nós nos propusemos a fazer o que era correto e chegando na hora não conseguimos? Porque estamos rodeados pelo pecado, pelo erro. Ai do homem que confia no homem. Ai daquele que confia no próprio braço. Pedro chegou a ser um instrumento de Deus. Também aqui, voltando 10 capítulos também, em Mateus capítulo 16. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? Uns falam que é um profeta, outros que é Elias, outros que é Jeremias e tal. Mas Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu creio que mais uma vez deixa aflorar, ele se sente bem pela declaração que ele faz.
E Jesus responde a ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi a carne e o sangue, mas foi meu Pai que está nos céus. Com isso, tirando toda a glória dele, mas mostrando que ele estava sendo um instrumento de Deus. Ele estava sendo usado por Deus. E nesse momento talvez tenha sido a primeira experiência que Pedro teve de ter sido usado por Deus. E queridos, isso é muito bom, é muito gostoso. Nós sabemos que Deus está usando a nossa vida para edificar a vida dos outros, de outras pessoas. Pedro também demonstra uma extrema humildade quando Jesus, na Páscoa, na reunião que eles tiveram na Páscoa, Jesus percebe que havia um comentário entre eles de quem seria maior no reino de Deus, quem sentaria à direita de Jesus. Então Jesus vai, pega a toalha e chama seus discípulos para lavar os seus pés. Essa era uma prática que era feita pelos escravos. O escravo lavava o pé do seu senhor. Então, nesse momento, Pedro já se levanta e fala: Senhor, nunca me lavarás os pés. Aí respondeu Jesus a ele: se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. E imediatamente, num ímpeto, num rompante, Pedro já lhe responde: Senhor, então não só os meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça. Ele já era realmente extremista, né? Mas ele mostrou o quê? Um padrão de humildade. Ele se submeteu à medida que ele conheceu a verdade. Também Pedro teve um arrependimento genuíno, marcante, coisa que nós precisamos aprender a ter. Veja, quando Jesus falou que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, naquela mesma noite, o que aconteceu? Jesus foi preso. Jesus foi levado ao palácio, foi a Caifás, foi ao imperador romano. E enquanto isso, todos os discípulos se dispersaram, fugiram, estavam com medo. E Pedro, de repente, é conhecido por uma criada que diz: você é um deles. E ele fala: não, de jeito nenhum. Mas outra criada o vê e fala: não, você é um deles. E ele nega com juramento: eu juro que eu não sou. E aí, pela terceira vez, não somente uma, mas outras pessoas lhe falam: olha, você conversa com eles, você fala com eles, você tem o mesmo jeito deles. Então Pedro começou a praguejar e jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente, diz a Bíblia, o galo cantou. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus, e saindo dali, ele chorou amargamente. Eu tenho um amigo pastor pentecostal, ele já é bem idoso, e ele sempre brincava comigo: Teobaldo é batista, mas como que você identifica, Teobaldo, quando alguém se converte? Eu falei: olha, pelo constrangimento da pessoa. Ele falou: nós identificamos da seguinte forma: se ele chorou, ele se converteu. E aí eu ri, eu brinquei, falei: mas precisa chorar? E ele falou: não, mas o choro é uma manifestação de que a pessoa se venceu. E eu gravei isso. Realmente eu diria: não precisa chorar. Mas também eu conheci uma pessoa que era tão dura, que uma vez eu cheguei e lhe perguntei: você não se abala com nada? Você não se constrange? Você não se comove? E ele me respondeu: eu choro, mas eu choro por dentro. E queridos, realmente eu vejo que uma pessoa que não manifesta os seus sentimentos, não se permite ter os sentimentos, é uma pessoa muito limitada. Nós vimos um pouquinho da vida do apóstolo Pedro. E agora eu quero finalizar dizendo da formatura de Pedro. Ele passou os seus 3 anos com o mestre. Depois que Jesus foi preso, foi crucificado, foi morto, Jesus reaparece a eles. Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, estão novamente os discípulos, lá no mar de Tiberíades, no mesmo lugar onde se iniciou o relacionamento entre eles. Olha, mar da Galileia,
Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, é o mesmo lugar, viu? Só os nomes são diferenciados por causa do ponto de vista de onde estava. Havia Genezaré, Gadara, Galileia, então cada local eles davam nome, mas é o mesmo lago, a mesma lagoa. E eles estavam parados lá, eu creio que até sem saber o que fazer da vida, e de repente Pedro fala: eu vou pescar. E ele pega o barco e logo os filhos de Zebedeu vão atrás dele e todos vão para o mar novamente e passam a noite pescando de novo. E de novo não pescam nenhum peixe. Quando eles estão retornando, eles viram um homem na praia. E esse homem lhes pergunta: tens algo de comer? E eles respondem: não, nós não pescamos nada. Aí ele diz: lança a rede do lado direito. E quando eles fizeram assim, a rede se encheu de peixes. O barco quase afundou. E então Pedro reconheceu que era Jesus. E aí ele colocou as suas vestes, porque ele estava só de roupas menores, que era assim que eles costumavam pescar, e foi nadando, ele foi correndo para ver Jesus, para se encontrar com o Mestre, que havia ressuscitado. Jesus ordena que eles puxem a rede até a praia, e a rede estava cheia de 153 grandes peixes. É um número simbólico, mas hoje eu não vou tratar sobre isso. Mas o importante que eu vejo para nós tirarmos o exemplo é que o Senhor não desistiu de Pedro. E quando depois deles cearem, depois deles comerem aquele churrasco, porque a brasa já estava pronta, Jesus já havia preparado tudo. Veja, Jesus já preparara tudo. Ele chama Pedro à parte. E pergunta para ele: Simão Pedro, filho de João, ou filho de Jonas, que significa a mesma coisa, amas-me mais do que a estes? Eu creio que Pedro parou para pensar: mais do que a eles? E ele não conseguiu estabelecer uma ligação. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. E pela segunda vez Jesus pergunta a ele: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus novamente: pastoreia os meus cordeirinhos. E pela terceira vez, Jesus lhe pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ter dito Jesus pela terceira vez. E ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe diz novamente: apacenta minhas ovelhas. Queridos, vocês sabem que no grego nós temos 3 tipos de palavra que significam amor. Tem o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher. Tem o amor filéu, que é o amor fraternal, o amor entre irmãos. E tem o amor ágape, que é o amor perfeito, que é aquele descrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Esse amor é o que Jesus perguntou nas 2 primeiras vezes. Então foi mais ou menos assim. Jesus pergunta: Pedro, você tem por mim o amor ágape? E Pedro responde: sim, Senhor, eu tenho o amor filéu, o amor entre irmãos. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você tem por mim o amor completo, o amor ágape? E Pedro responde: sim, Senhor, eu tenho o amor de irmãos, o amor de companheirismo, o amor de estar junto. Só que na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você tem por mim o amor filéu, o amor de estar junto, o amor de ser companheiro? E essa pergunta chocou Pedro de tal maneira que ele parou para pensar no que ele estava respondendo. E aí ele falou: Senhor, tu sabes todas as coisas.
E com esse tu sabes todas as coisas, eu creio que Pedro se abriu novamente, dizendo: o Senhor conhece o meu coração, e que muitas vezes as minhas palavras não acompanham o que sente meu coração. Nesse momento, Pedro teve um impacto, um choque consigo mesmo. Dentro da psicologia, a gente fala que nesse momento a pessoa se olhou no espelho e se viu como ela é. Essa confrontação que Jesus fez com ele foi também em virtude, ele perguntou 3 vezes, porque Pedro negou 3 vezes. Na terceira vez que Pedro negou, ele chorou. Na terceira vez que o Senhor lhe perguntou sobre o amor, aí que ele compreendeu a intensidade, a profundidade e o tamanho do amor que seu mestre tinha por ele. E assim eu quero deixar essa pergunta para você hoje. Nós todos somos discípulos do Senhor. E qual é o amor que nós temos pelo nosso Senhor? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Qual é o amor que nós temos pelo nosso Deus? Qual o amor que nos abastece, que nos dá força, confiança e fé? Precisamos acalentar esse amor para estarmos cada dia mais próximos do Senhor e mais edificados e alimentados por Ele. Que Deus possa abençoar sua vida, encher o seu coração com essa mensagem e que Ele nos traga cada dia mais próximos de si. Vamos pedir que o Senhor esteja nos guardando e nos protegendo nesse dia mau. Amém? Vamos orar agora, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas. Pai querido e amado, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos amparado e, Senhor, transformado muita coisa dessa realidade triste e ruim em bênçãos para as nossas vidas. Ó Pai, continua a estar ao nosso lado, nós queremos aumentar e ampliar o nosso amor por Ti. Nós queremos seguir o exemplo de Pedro, mas aquele Pedro que já está no Novo Testamento, no livro de Atos, aquele Pedro que era intrépido, que era santificado, que pregava com ousadia, que conhecia a vivência do Teu amor, Senhor. Continua edificando nossa vida. Despede-nos agora. Obrigado por mais esta noite, por mais esse domingo, este culto. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fique com a graça, com o amor e com a paz do Senhor dentro da sua vida e do seu lar. Em nome de Jesus, queridos. Amém.